E aí galera, amigo do canal Samurai Tricolor, tudo bem? Bom, hoje aqui nós vamos fazer um raio-x, vamos esmiuçar, vamos detalhar como é que foi o Grêmio nessa primeira fase do Gauchão e projetar como o Grêmio vai entrar nessas fases decisivas do campeonato, que tem coisas aí que vale a pena a gente discutir e conferir, certo? Vem com a gente! Enquanto tu tá aí também vendo o vídeo, tu não é inscrito no canal, cara, te inscreve no canal, aqui tu verdadeiramente faz a diferença, participa com nós nos comentários, tá sendo muito massa, cada vez mais o pessoal vem comentando e a gente vem interagindo junto, vem conosco, vai aí, já aproveita, te inscreve, aceita para receber todas as notificações e apoia o nosso canal, vem com a gente. Bom, gente, o Grêmio nessa primeira fase aí, vamos dizer assim, que a gente não conseguiu o objetivo que nós queríamos, né? Que a gente queria mesmo era a liderança e o Grêmio não alcançou. O Grêmio teve 11 jogos, a gente ganhou 9 vezes, empatou uma e teve uma derrota na estreia, aquele jogo contra o Caxias, onde a gente tomou a virada lá no Estádio Centenário. Mas o Grêmio, o que acontece, né? A gente não desperdiçou, de certa forma, uma parte do campeonato, porque a gente foi trazendo os jogadores ali durante a competição, a gente até iniciou o campeonato com o Soteldo, deu aquela esperança, o Soteldo se lesionou, depois os jogadores vieram vindo, Duqueiroz, Diego Costa, Pavon, entre outros aí, foram chegando e no meio da competição o Grêmio acabou não aproveitando para treinar o time, né? Chegou aí no final da primeira fase do campeonato, a gente não tem um time titular, tu talvez aí não saiba qual é o time titular do Grêmio, e isso é uma preocupação recorrente, né, cara? No próprio Grenal, que a gente precisa de uma base, a gente ainda não tem, a gente tem problemas defensivos que vêm lá do outro campeonato, lá do Campeonato Brasileiro, e a gente precisa de uma forma, de uma vez por outra, resolver essas questões e que não foram resolvidas ainda, né? Mas qual é o melhor ponto positivo da equipe do Grêmio? Continua sendo o ataque, né? A gente é o melhor ataque da competição com 23 gols, sofremos 10 gols, quase um gol por jogo, né? O Renato tem que resolver isso de uma vez. Terminamos ali a competição com 13 gols de saldo e estamos aí no segundo lugar. Mas quem foram as decepções do Grêmio nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho, né? O canal Samurai Tricolor apurou de uma forma isenta, né? 3 nomes aí que, sem brincadeira, né? 3 nomes assim que de fato foram as decepções, né? Nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. O primeiro nome delas, né? Que a gente lamenta porque a gente sempre apoiou esse cara e ainda apoia de certa forma, é o goleiro Marque, né? O goleiro Marquezin, que falhou em alguns jogos, falhou no Grenal, a torcida pegou bastante no pé dele, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira, embora eu ainda acredite nesse jogador, mas a fase dele não é boa, e a fase dele, cara, é tão ruim, assim, quer dizer, se comprova que a fase dele não é boa, ele acabou se lesionando, justamente numa ascensão do Kaique, ele se lesiona e dá essa brecha. Mas porra, né, cara, por que o Kaique não jogou domingo, hein? Não jogou sábado? É inacreditável, né, o Grêmio ter entrado, assim, embora o Renato tenha se explicado, putz, um horror, mas aqui não é assunto para falar de Grêmio nem de Kaique, e sim da decepção Marque. Cara, é uma decepção, Marquezin foi uma decepção. E outra decepção, né, cara, mas sempre quando a gente fala nesse nome desse jogador, a gente tem que falar com luvas de pelica, né, com cuidado, mas, cara, Jeromel foi uma decepção, né, e cada vez eu me convenço mais que é um jogador que ele tá se encaminhando aí para um final de carreira, ele tá cansado, se lembrar, ele jogou todos os jogos da primeira fase, só jogou os jogos na arena, o Renato tava com um cuidado especial, já tentando projetar ele para uma Libertadores, para jogos em casa e tal, mas o Grêmio como instituição, o Grêmio merece mais, no aspecto de a gente precisa de um zagueiro titular, né? Naquele jogo contra o Santa Cruz foi a pá de cal. O canal Samurai Tricolor aqui comentou que achava, no domingo nós comentamos ainda, antes do Grenal, que achava que o Eli fosse entrar, que o Jeromel não ia jogar, porque aquela saída no intervalo contra o Santa Cruz, né, e com a entrada do Vila Sante de zagueiro, ali disse muita coisa, aquela substituição, embora, né, jogou sábado agora, fez aquele balãozinho, né, deu um pouco também de moral para ele que ele estava precisando, mas, cara, ele tá demonstrando sinais terríveis de cansaço aí, ele tem contrato atual ao meio do ano, e eu acredito que é uma decepção, não pelo Jeromel, não que ele esteja, né, negligenciando o Grêmio, mas a idade está chegando, e isso está visível, isso pode comprometer o time em determinado momento, né? Então é uma decepção no todo, eu acho que é uma aceitação que a gente tem que também aceitar, que, né, tá chegando ao fim, o Jeromel, por tudo que fez, é o maior ídolo recente da história do clube como jogador, e cara, só desejamos coisas boas para ele, mas eu acho que foi uma decepção nessa primeira fase de classificação aí do Campeonato Gaúcho. E cara, né, tu falar desse jogador, coitado, né, nem jogou ainda, né, mas é uma decepção, né, cara, Carbajo não fez nenhuma partida ainda em 2024, no final de dezembro, no final do ano, em dezembro ali, nos últimos dias de dezembro, ele fez uma cirurgia no pubis, a gente sabe que cirurgia no pubis, outros jogadores tiveram problemas seríssimos no pubis, né, ele fez a cirurgia, foi para casa, se recuperou, veio treinar e tal,
e não tá jogando, cara. E se diz que ele teve uma outra lesão aí, parece que estão cogitando fazer outra cirurgia, né? Um jogador que veio do Grêmio lá no início do ano passado, veio junto com o Soares, foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai de 2022. O Grêmio depositava grandes esperanças nele. Ele teve um ano bem irregular ano passado, né? Claro, junto com todo mundo que teve problemas no sistema defensivo do Grêmio, mas eu acho que ele é uma decepção. Embora não tenha jogado, é triste que o Carvalho ainda esteja no departamento médico e não esteja à disposição do Grêmio, né? Mas assim, pra torcida, que também espera um pouco desse jogador, é meio frustrante, talvez essa palavra mais correta, ele ainda não está disponível e apto para jogar pelo Grêmio, né, nessa temporada. Bom, mas nem só de decepções e de pontos a melhorar que o Grêmio vive, né, cara? O Grêmio tem gratas surpresas, o Grêmio tem boas notícias pro time, que são notícias que podem alavancar o nosso time, né? Bom, começando por ela, que todo mundo sabe, né? Acho que é uma unanimidade, Vila Sante. Embora com reconhecíveis problemas defensivos, o Vila Sante é um jogador que é Vila Sante mais 10, né, cara? Tá nas graças da torcida, né? Bola de prata do Campeonato Brasileiro ano passado. Tem problemas assim defensivos como todo o sistema defensivo do Grêmio tem, não é um problema só do Vila Sante, mas é um jogador que pisa na área, um jogador que consegue dar essa dinâmica pro time e, putz, cara, né, um dos nomes do Grêmio para esse campeonato, e acho que é um dos caras também que pode ser protagonista e tentar arrumar aí, né, cara, no momento de dificuldade, assim, ser um diferencial pra gente busca desse hepta, tão sonhado hepta que o Grêmio precisa, né? Então, cara, Vila Sante, unanimidade, continua jogando um fino da bola. E, cara, dizer o quê, né, cara? Gustavinho, Gustavo Nunes, como quiser chamar, né, cara? Ele pegou, estreou no time contra o São Luís e não saiu mais, né? Desde lá já foram 5 jogos, já foram 4 jogos como titular, fez gol, tem assistência, né, cara? Um jogador com personalidade, jogou o Grenal, né? Embora todo mundo achava que o Pavon ia entrar, mas entrou ele, cara, jogou com personalidade, jogou bem o Grenal, né? Teve a bola do jogo, podia ter decidido o jogo, mas ele pediu muito, né, do moleque aí, tava até janeiro jogando a copinha, depois aí logo um mês depois jogando um Grenal daqueles pegando fogo, mas cara, é um nome nos dentes de esperança e é titular, né, meu, não sai mais do time. Só se acontecer alguma coisa, não acredito Soteldo entrando no time do Grêmio e tirando o lugar do Gustavinho, né, daí é muito carteiraço, embora não goste, né, de botar lá os medalhão, né, mas eu acho que o Gustavinho não sai mais, grande nome, grande esperança que a gente tem nesse jogador aí. E cara, pra mim o grande nome, a grande esperança, né, os números falam por si só, né, cara, foi uma contratação exuberante, né, uma contratação que tem tudo para dar muito certo, é Pavon, né, cara? Pavon tem 3 jogos pelo Grêmio, um com titular, 3 gols, 2 assistências, né? Não começou o Grenal. Eu achava que o Grêmio ia começar com o Pavon, não acreditava o Grêmio com o Gustavinho. Eu achava que o Pavon ia iniciar o Grenal e não iniciou, né, cara? Acabou não iniciando o Grêmio com 4 volantes e perdemos o jogo, né? Mas, cara, o Pavon é um jogador, né, interessantíssimo, né, cara? Um jogador inteligente. Ele tenta também achar o jogador melhor colocado. Não é fome, aquele fome assim que é tudo pra ele, né? Ele tem visão de jogo, olha o jogo. Cara, foi uma grande sacada do Grêmio. Se o Dentista tem todas as críticas e merece todas as críticas, assim, pra mim, ele não tem mais como ser vice de futebol do Grêmio, mas essa foi uma dentro, né, cara, que ele deu, e, cara, e não precisamos esperar outra, né, acho que já dá pra mandar ele embora, que já deu aí com o Pavon, cara, bela contratação, pra mim o Pavon é o nome dessa fase de classificação do Grêmio, e, cara, tem tudo pra ele ser o nome do hepta, cara. Olha que curiosidade, ele já é artilheiro do Grêmio no Gauchão, junto com o Galvão e com o André, cara, com 3 jogos, inacreditável. Pavon, cara, tu tem tudo pra ser o nosso cara do Gauchão e trazer esse hepta pra nós. Bom, cara, então é isso, né? Depois de todo esse raio-x do Grêmio aí, dessa primeira fase do Campeonato Gaúcho, o que nos resta, né? A segunda fase. E quando começa? Sábado agora, dia 9, contra o Brasil de Pelotas na Arena. Jogo único, né, meu? Jogo pra zebra, né? Mas tem que espantar essa zebra e com o melhor que a gente tem, que o Renato tem que começar a projetar o Grêmio. Esse time que vai começar o jogo contra o Brasil de Pelotas, cara, tem que ser o time titular do Grêmio. Não tem mais dúvida, não tem mais teste, não tem mais nada. Então bota o Diego Costa, então bota o Pavon, bota o Gustavo Nunes, bota o Cristaldo, bota os melhores, cara. Tem que fazer um time com os melhores. Já aceita, que já arruma aquela zaga, sempre não é pra jogar com o Jeromel, senão já faz isso, cara. Tem que cortar o mal pra Laís. A gente precisa arrumar o time do Grêmio, né? O Grêmio joga agora, dia 9, no Brasil de Pelotas, contra o Brasil de Pelotas, né, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. As semifinais vão ser no final de semana do dia 16 e do dia 23. As finais vão ser no final de semana do dia 30 e do dia 7 de abril.
Nesse meio tempo das finais do Grêmio, eu entrei no site da Conmebol e verifiquei que estão prevendo, né, a estreia, o início da fase de grupos da Libertadores dia 3. Eu não sei se o Grêmio entra para jogar dia 3, né? A gente tem que ficar ligado também em uma outra data, dia 18 agora de março, é os sorteios da Conmebol da fase de grupos. Então isso também tu tem que ficar ligado e atento, né? Que nem eu acho que a gente já vai saber se o Grêmio estreia dia 3 ou não. Mas uma coisa que também tá certa é a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que é lá entre os dias 13, 14 e 15 de abril. Contra quem? Contra o Vasco lá em São Januário. Então, cara, o Grêmio precisa até abril, né, cara, tá com um time azeitado. Hepta e com um time azeitado, com um time titular. A gente sabendo que é o time titular do Grêmio. Perdemos um tempo aí, trouxemos uns caras, estão falando em zagueiro aí, né? Estão falando em zagueiro, que o Grêmio até o dia 7 de março agora vai anunciar um zagueiro. Mas, cara, não deu. O time é esse, é o time que vai jogar Libertadores, pelo menos a primeira fase, até a janela do meio do ano. Então, cara, a gente precisa definir qual é o time. O Renato precisa trabalhar e parar de brigar, né? Vai trabalhar, Renato, e para aí de ficar fazendo confusão, achando pelo em ovo, cara, né? Que loucura. Bate, vai trabalhar, né? Então, eu acho que é isso. Né, para tu que ficou aí até aqui, eu te agradeço a audiência, né, comenta aí o que tu acha dessas projeções do Grêmio, o que tu acha, quem são os teus destaques, das tuas decepções, comenta aí conosco, certo? Se não é inscrito, chegou aqui, te inscreve no canal, dá o like aí, acende as notificações ali do sininho para receber todas as notificações, e a gente agradece vocês, tá muito bom estar aqui, e é isso, semana aí, vamos fazer mais uns vídeos aí para ficar aqui junto com vocês, junto com a audiência, a gente agradece aí de coração, e vamos Grêmio, vamos para essas finais aí, pra gente tentar o Hepta, que é o que a gente quer, a gente precisa do Hepta Campeonato, certo? Galera, falou, arigato, sayonara.